Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Café Conexão e Crescimento nessa terça-feira. Vamos nos conectando, vamos agora estando juntos nesse momento maravilhoso onde nós estamos falando sobre como liberar o nosso potencial, né? Então sejam bem-vindos, né? Que nessa manhã nós vamos falar sobre liberar o potencial. Então, como eu libero meu potencial? Uma das maneiras é conhecendo os recursos que eu tenho, né? Então eu quero convidar você também que está se conectando, né? Hoje é um feriado para nós aqui no Sul. Quero ver quem que vai estar ao vivo conosco hoje. O povo tudo dormindo hoje. Hoje é feriado, gente, tem gente viajando, tem gente recebendo familiar, né? E aí eu quero ver, vamos ver quantos vão estar conosco ao vivo, mas enfim, você que se conecta conosco também depois, eu quero convidar você a compartilhar, né, esse momento aí com outras pessoas, vai nesse aviãozinho aí, e vamos convidar, já que é feriado, quem tiver acordado, vamos receber coisa boa, É né? o melhor momento para a gente tomar esse café juntos, né? Queridos, sejam muito bem-vindos. Maravilhoso esse dia. Tá um dia maravilhoso lá fora. Hoje é um dia que você vai aproveitar muito aqui, né? No Rio Grande do Sul, nesse feriado. Que Deus te abençoe. Muita gente aí viajando. Que Deus te abençoe grandemente. E esse momento agora vai ser muito precioso, que nós vamos compartilhar com você sobre conheça os seus recursos. Você sabe quais os recursos que você tem? A diferença entre as pessoas que prosperam, que enriquecem, e aqueles que não enriquecem, as pessoas que continuam na pobreza, não é o que ele tem. O que é? É o que ele faz com o que tem. Olhe só, grave, já É estamos muito já é importante. uma chave que só isso daqui já vale o café. Agora vamos tomar Vamos café tomar café e a e gente comer já... cuca. Vamos tomar café e comer cuca agora. Quem dera, não tem cuca hoje. Mas Então, assim, o que olha, que é, amor? muito. O que que é? A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma outra não tão bem-sucedida não é o que ela tem, Não são os seus recursos. não são os seus recursos, E o que é então? né? Ou a quantidade do que ela tem. A questão é o que ela faz com o que ela tem, com o que ela possui. Então E a aí a pergunta, pergunta é: quais são os seus recursos? Você sabe quais são os recursos que você tem na sua vida? O que Deus deu a você? Quais são os talentos ou o que você pode pegar, o que você tem e transformar em riqueza, propósito, saúde, força, né? O que você pode, o que você tem? Coloque aí o que você tem, né? e é importante. Quais são os seus recursos e o que você pode fazer com eles? E é importante essa Compartilhe pergunta, conosco. porque quando nós falamos em potencial, em realizar, em crescer, em prosperar, nós pensamos já imediatamente, na verdade, naquilo que não temos. A tendência é pensar naquilo que não temos. E o desafio de hoje, nosso para você, é você pensar naquilo que você tem. Olha, outra chave. Meu pai, você tá explosivo hoje, hein? Vamos orar primeiro, vamos orar, falar um bom dia pro nosso Ai, ai. pessoal aí que já tá aí conectado, que acordou hoje cedo nesse feriado maravilhoso, pra gente aproveitar esse dia, né? Vamos tomar o nosso Amém. café, que você tá precisando de um café, eu estou precisando de um café. Vamos lá, vamos Bom, fazer uma vamos fazer oração. uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos e te engrandecemos pelo presente da vida que o Senhor nos concede. Amém. Entregamos esse momento nas tuas mãos e eu oro para que, de fato, a sua presença seja viva e real e aprendamos juntos e cresçamos juntos e paradigmas sejam quebrados e verdades venham à luz, de maneira que cresçamos, que usufruemos do melhor da vida. Amém. Abençoe cada família, cada pessoa que se conecta conosco ao vivo ou logo após, que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos servir o nosso café então? Bom dia, dona Clélia Dondé, minha querida irmã e dia. amada. Que bom te ver domingo na igreja, né? Que Que bom. festa linda domingo, né? A gauchada, os gaúchos de nascença e os gaúchos de coração, né? Fizemos uma festa linda no domingo. Que maravilhoso, né? Essa cultura gaúcha realmente ela é cativante, né? É. Meu querido Eduardo Giulianotti, Bom pastor dia. Eduardo, bom dia. Minha querida Bruna também,
Que bom te ver no culto domingo. A Pati Rabeschini, que bom que você está aqui, Pati. A Giliane, querida Um Giliane. abraço, Gi. Dona Iracirdes está na praia, já me falou hoje, vai estar nos acompanhando lá do Arroio do Silva. Deus abençoe, um abraço. Alana Moraes, querida Alana. Camila Paula Rocha. Camila, bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Dona Irema, querida Irema, dia, sempre bom acompanhando a gente, né? Adriana Carvalho. Meu amigo Maicon Dondec, bom te ver aqui no culto na quarta-feira também, Bom Maicon. dia, Michael. Muito bom. E eu fiquei muito feliz de ver o teu crescimento aí, tua iniciativa, né, de abençoar tantas pessoas aí, né? Que bom, que bom. Fábio, a Dalvana, querida Dalvana, sempre junto Bom conosco. dia, Fábio e Dalvana. Que bom. Deus abençoe. A Rose Gaso. É a Rose, a nossa corretora. Nossa corretora, Amaral. Beijo, Rose. Como é que tá o Júnior, Rose? Melhorou? Graças a Deus. Já tá melhor? A Gi tá com a gente. Amarela, né? Isso. M. Vargas. Bom dia, querida. Bom dia tê-lo conosco. Camila Paula. Que bom, que bom. Ah, Camila é de Campo Grande. Olha, nossa conterrânea. A Camila, você é a Camila Paula Rocha. Você é discípula, acho que do Romeu e da Flávia, né? Ah, A sim. Camila, acho que é ela mesmo. Dá um oi um abraço, né, pro esse casal maravilhoso, Romeu né? e a Flávia, Romeu e a os Flávia. pastores. R.C. Meia. Bom dia, Querido Cimeia. Igor, lá de Bento Gonçalves. Um abraço para você, um abraço para tua querida esposa que fez aniversário esses dias, né? É verdade. Que bênção, né? Que bênção. Mulher de Deus. Olha lá, Camila, é isso mesmo, ela. Ai, que bênção, Camila. Um abraço, esse povo amado. Lá de Campo Grande, hein? Que saudade de vocês, viu? Gabriele Martins. Gabriele, eu acho que é esposa do Carlos Sério, eu acho, né? Fábio Doces Finos, querida Fábio. Tiago Pedroso, nosso líder da Igreja do Fátima. Bom dia. Guerreiro, Lelê. Meu querido Lelê. Tiago do Sagrada. Sagrada Família. Oh, perdão, Tiago. Perdão. E Plantão Arena Jovem, que não pode faltar aqui, né? Plantão Nosso irmão Arena. Lilico. Nosso irmão Lilico, né? Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Já servimos o nosso café, hoje é feriado, né? Desafio de nós continuarmos aprendendo juntos. E nós estamos falando sobre potencial, como liberar. Potencial, como Vamos liberar. dar as duas chaves importantes que nós falamos aqui no início? Primeiro, a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas que ainda não são, não está naquilo que elas têm, mas naquilo que elas fazem com o que têm. A gente pensa que as pessoas que são bem-sucedidas, que prosperam, elas têm algum dom especial que nós não temos. São mais favorecidas, né? Têm uma habilidade melhor, são especiais. E não é verdade. Não é verdade. Se isso fosse verdade, eu Não é verdade. não tinha realizado muita coisa. Qual na é minha a vida. verdade? A verdade pura e simples é o que elas fazem que nós não fazemos, ou que os outros não fazem. O que é bem-sucedido, o que ele faz, e o que não é bem-sucedido, o que ele não faz com o que ele tem. Não é que ele é favorecido por Deus, não é porque ele foi favorecido pela natureza, porque ele tem uma habilidade. Todos nós temos habilidades diferentes uns dos outros. Mas a grande diferença é o que nós fazemos com o que nós temos, né? É como isso é trabalhado, né? Então tem pessoas que são envolvidas, comprometidas com aquilo que elas têm. E aí entra outra grande chave, de nós pararmos de olhar para aquilo que nós não temos. Porque, gente, é automático. As pessoas, quando você pensa em realizar algo, em crescer, né, em avançar na vida, a primeira coisa que ela pensa, né? Ah, falta isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma família bem-sucedida, Que me apoia, eu não tenho alguém para me ajudar, eu não tenho toda a inteligência, eu não tenho toda a capacidade. Nós pensamos naquilo que ainda não temos, ou pensamos não ter. A questão é, o desafio nosso para você
é você olhar para aquilo que você tem e o que você está fazendo com o que você tem, porque você tem, né? Não adianta falar, não, eu não tenho, sou desfavorecido. Não, Deus deu a você o que você precisa para realizar o que você sonha, os sonhos que Deus colocou no seu coração. A questão é o que está sendo feito com isso. E a diferença entre as pessoas que realizam é que elas estão fazendo algo com aquilo que elas têm para alcançar aquilo que elas não têm. Exatamente. Né? Exatamente. Você precisa entender o princípio da natureza. Todas as vezes que Deus dá a vida, Deus dá a missão, Deus dá a vida, Deus dá as condições para que essa vida se perpetue e multiplique. Então só existe sede porque existe água. Só existe fome porque existe comida. Toda necessidade que você tem, só existe necessidade porque existe a providência. Só existe. Então, quando Deus ele te manda fazer algo, ele paga por isso. Ele vai pagar. Ontem, numa reunião nossa de líderes, de 144, nós falamos sobre a história de Neemias. Neemias, ele era um cozinheiro. Neemias era cozinheiro, um judeu que foi levado cativo para um país. E um belo dia ele acorda e começa a lembrar do seu país de origem. Ele ficava 1.600 quilômetros longe de Jerusalém e ele ficou sabendo que Jerusalém estava totalmente desprotegida, com os muros caídos, destruídos. E Deus coloca um sonho no coração de um cozinheiro. Ele não tinha estudo de engenharia, ele não era engenheiro, ele não tinha riqueza, ele não tinha recursos, ele tinha somente um sonho, o sonho de reconstruir os muros de Jerusalém, que ficavam mais de 1.600 quilômetros naquela época. Imagine a dificuldade de se chegar até lá. Mas, quando Deus dá um sonho, Deus paga por esse sonho. Deus dá os recursos e Deus coloca as pessoas para ajudar você. Então Neemias ora e vai até o rei. O rei não tinha nada a ver com aquilo. O rei era rei de um país totalmente diferente. Os muros de Jerusalém caídos não afetavam o rei. O rei podia falar assim, cada um com seus problemas, Neemias. Ema. Cada um com seus problemas, Neemias. Mas não. Por quê? Porque que o rei providenciou tudo. Providenciou recursos, proteção, a viagem. E Neemias não era especialista em reconstruir muros e construir. Ele não era construtor. E Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém em tempo recorde de 52 dias. 52 dias, impressionante. Então, Neemias é a melhor história que eu encontro na Bíblia para mostrar para você que não é o que você tem que faz a diferença, mas é o que você faz com o que você tem. Neemias, ele não era treinado, ele não era especialista, ele não tinha os recursos que ele pensava que ele tinha somente algumas características. Uma delas, alguns recursos. Uma delas era a coragem. Ele tinha coragem, era um recurso que ele tinha. Ele fazia coisas corajosas. Ele tinha ação, ele era proativo. São recursos. Quais os recursos que você tem? E aí é importante, Neemias, se ele ficasse olhando, eu não tenho uma formação, o que eu não tenho, né? Que é o que você falou. Ele não teria sido usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, hoje, olhe para aquilo que você tem, né? Vamos ler esse Provérbios aqui, irmão? Vamos. Depois eu quero falar um outro bom dia aqui para algumas outras pessoas que se conectaram. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem. Mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, quando nós falamos assim, essa pessoa
ela tem mais favor, ela teve mais facilidade na vida, mais pessoas que ajudaram, por isso ela é bem-sucedida? Não. Ela tem porque, de alguma maneira, ela olhou para aquilo que estava ao alcance dela e ela fez o que ela podia com o que ela tinha. A questão é que muitas pessoas não alcançam porque não fazem, porque não olham para aquilo que tem, desprezam, né? Que é muito grave. Pessoas muitas vezes desprezam aquilo que tem para olhar para aquilo que não tem e não alcançar aquilo que sonham. Então a Bíblia fala que uma pessoa que se dispõe, que é diligente, ou seja, ela se compromete com aquilo que ela faz, ela vai enriquecer, ela vai crescer, ela vai prosperar. Agora, a mão preguiçosa... Essa palavra é forte, né? É forte, porque fala assim, o preguiçoso. Preguiçoso, né? Então tem A palavra fala, se é preguiçoso, mas o que é o que é para você o preguiçoso? O que é uma pessoa preguiçosa? Qual que é o significado da palavra preguiçosa? É uma palavra forte, né? Mexe com a gente. Na verdade, o preguiçoso, ele não faz o que ele devia fazer. E aí ele tem os argumentos. O que ele não tem. Não é aquela coisa tão... ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas não faz. Exatamente. Ele deixa para depois. Não é só uma questão de dormir. Não ficar deitado, não. Né? Não, tem muita gente em pé preguiçosa. Tem Às muita vezes, gente andando pelas ruas preguiçosa, né? Às vezes a pessoa passou o dia inteiro envolvida no entretenimento. O preguiçoso é o que está envolvido constantemente em um entretenimento, ao invés de fazer o que ele precisa fazer para benefício dele. Então a Bíblia fala que a mão preguiçosa empobrece o homem. Você está vendo? Não é nenhuma questão de prosperar. Tipo assim, né? Vamos dizer assim, a mão preguiçosa, ela tira Na verdade, o que tem. É o que Jesus até falou, né? Na verdade, a mão preguiçosa, o que a pessoa tem, ela acaba perdendo. Isso, o preguiçoso... Ele não constrói e ainda perde. O preguiçoso, ele não trabalha o que ele tem, né? Que é o que nós estamos falando. O detalhe, a grande diferença não é o que você tem, mas é o que você faz com aquilo com o que você tem. E o preguiçoso não faz nada com o que ele tem. Ele sempre vai ter um argumento, ele sempre vai colocar um argumento, porque ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Ele não quer pagar o preço. Ele não quer se movimentar. Ele não acredita que ele é capaz. Ele não acredita que ele tem potencial. Isso vai dar muito trabalho. O preguiçoso pensa assim, isso vai dar muito trabalho. E dá mesmo. Tudo na vida, né, que você vai construir exige o esforço. Exige a dedicação, por isso que Provérbios, a Bíblia fala que a mão diligente, ela vai enriquecer, ela vai atrair a riqueza. Porque a mão diligente é aquela pessoa que cuida, que se esforça, que se dedica, que está comprometida com o resultado, né? Que tira o plano do papel e coloca em ação. Muito ele trabalha, ele está se movimentando, ele está agindo. Ele está realizando, né? Isso daí é muito importante. É verdade. Deixa eu falar só um bom dia aqui para algumas pessoas. Bom dia, Leandro Schuster. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Bom dia, Andréia Boeira, querida. Um grande abraço para você também. Bom dia, Laurissa. Deus abençoe sua vida. A Cris também está conosco. Dona Irema, obrigada pelo carinho, falando que a gente estava lindo de gaúcho. De prenda aí, né? E de peão no domingo. Glória a Deus, obrigada. Bom dia também a Maribel, que está conosco. Um grande abraço para você, Maribel. Ruth, nossa diaconisa, né? Lá de Vacaria. Deus abençoe o povo aí de Vacaria, em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês. Yuri, a Mariana, nós apresentamos a Elisa domingo. Família linda. Grande abraço para vocês também, viu? A Débora Rodrigues também. A Rose está falando que o Júnior está bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Um abraço para ele, viu, Rose? J. Capitania Rodrigues. Capitane Rodrigues. Deus abençoe sua vida também, tá? Então vamos continuar falando. Então, primeiro, quando nós falamos sobre conhecer recursos e liberar o nosso potencial,
O sucesso, ele é determinado não é por aquilo que temos, mas por aquilo que fazemos com o que temos. E para isso você precisa vencer a acomodação, vencer a preguiça, pegar, se dispor, falar, eu vou fazer um curso, vou estudar. E aí as pessoas ficam presas nos argumentos. Ficam presas no argumento. Ah, eu não tenho dinheiro. Quando você acredita no negócio, você vai lá e vai dar um jeito, vai pegar um dinheiro, vai dar um jeito para fazer aquele curso, vai dar um jeito para fazer aquela especialização. É interessante que o que acontece? Você tem na vida, quem não foi privilegiado de ter pais que puderam ajudar ele nos estudos, né? Ajudar ele a pagar um bom estudo, que teve que se virar na vida, como a maioria de nós que estamos aqui, praticamente todos. O que acontece? Você tem que escolher um tempo na tua vida em fazer sacrifícios momentâneos para você depois ter benefícios permanentes. Escreva isso daí. Sacrifícios momentâneos durante um período para depois você ter benefícios permanentes. Não queira, você não pode querer. Você pode fazer algumas escolhas, né? Eu acho que é interessante pensar assim. Eu posso sofrer um pouquinho a vida inteira sofrer um pouquinho, vou sofrendo, a vida não muda. Ou eu posso sofrer durante um período, um pouco mais, e depois eu vou usufruir de muitas coisas. É dessa maneira que funciona a vida econômica. Às vezes você se restringe hoje por um determinado tempo, já planejado, consciente, para que depois você levante ativos para que possa trabalhar para você. Isso é trabalhar com os recursos que você tem. Isso é você fazer um planejamento inteligente. Isso você é usar com planejamento os recursos que Deus deu a você. Por isso, quebre todos os argumentos, faça o que você tem que fazer, porque você tem o que você precisa para realizar seus sonhos. Agora vamos ver os recursos que nós temos, vamos compartilhar isso. Eu lembrei de uma frase que diz assim, que a força do seu crescimento é do tamanho da fraqueza dos seus argumentos. E isso é muito importante. Então, o meu crescimento, a força para eu crescer é proporcional à fraqueza dos argumentos. Então, eu tenho que quebrar os argumentos e fazer o que é preciso ser feito. Né? Quando eu lembro na minha juventude, eu pensava assim, olha como que eu pensava quando eu era adolescente, jovem. Apesar que eu sou jovem ainda. É, muito jovem. Mas eu pensava assim, quando eu vou agora me sacrificar o máximo que eu puder para estudar, para me formar, quero me dedicar muito ao meu trabalho, vou me dedicar muito, porque quando eu me casar, eu já quero ter minha casa própria, eu quero já ter uma estrutura financeira para que minha família não passe por dificuldades. Então eu comecei a usar os recursos que Deus me dava naquele período. E foi um tempo bem difícil, não foi fácil. Né? É verdade, eu lembrei também quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez, e eu tinha o sonho de ter um carro, né? Aquela coisa, eu demorei muitos anos. E aí eu lembro, com o meu salário, eu só tinha dinheiro para pagar a parcela do carro, devolver meu dízimo e abastecer. E o básico, seguro. Não, tipo assim, para mulher, não tinha muito o que gastar, comprar. Eu me privava de muitas coisas para ter outras. Você já fez algum sacrifício na sua vida durante um período para depois você alcançar o que você queria? Coloca aí para nós, compartilhe conosco. Edmilson, André, eu já fiz um sacrifício na minha vida. Olha, para eu conseguir comprar minha casa própria, eu tive que fazer um sacrifício. Eu para conseguir conquistar o meu primeiro milhão, vamos ver aqui os milionários, Deus, né? Para eu conseguir abrir minha empresa, eu tive que fazer alguns sacrifícios, eu privei por algum tempo, mas essa é a mão diligente. Você tem histórias, o diligente, que não é o preguiçoso, ele tem histórias de conquistas para contar. Ele fala assim, olha, eu me privei, eu tive que fazer algumas coisas, alguns sacrifícios para eu estudar, para eu fazer um curso, para eu empreender.
Eu sei que tem muitos empreendedores aqui que não tiveram ajuda de ninguém e que tiveram que fazer sacrifícios, né? Tiveram que sacrificar muito. E isso é a mão do diligente. Isso é, na prática, o que nós lemos em Provérbios 10, aquele que não é preguiçoso, é o diligente que prospera, que cresce, né? Agora conte a sua história dos sacrifícios que você fez para alcançar alguns sonhos que Deus colocou no seu coração. Vamos falar sobre compreender agora os recursos que você tem. Vamos definir esses recursos para que você tenha claro quais são os recursos, porque se o importante é o que você faz, você precisa conhecer os seus recursos. Se o importante é o que você faz com o que você tem, se você não sabe o que você tem, você não vai ter um planejamento bem feito para usar o que você tem. Então vamos falar o que você tem, vamos abrir os seus olhos. E aí a pergunta que é importante ser feita, né? Quando você pensa em recursos, você pensa em quê? Quando nós falamos assim, recursos, imediatamente nós pensamos em recursos financeiros e existem muito mais recursos do que os financeiros. E quando nós falamos de compreender os recursos, o primeiro deles que todos nós temos, todos nós, está ao nosso alcance, é acessível a todos nós, que são os recursos espirituais. E que é o mais poderoso. Que é a base de tudo. É o mais poderoso, é mais poderoso do que o dinheiro. Muito mais. Porque o dinheiro é limitado. Dinheiro é limitado. Pode colocar, Sim. Dinheiro é limitado. Dinheiro é limitado. Se você for lá na tua conta, você tem lá X valor e acabou. E esse X valor vai te comprar, vai te realizar. Agora, o poder espiritual é ilimitado. Ele te dá acesso a um banco ilimitado celestial. Não tem limite. Não tem limite. É infinito, né? Tipo um cartão no banco, um cartão de crédito. Um cartão de crédito A gente preto. trabalhava no banco. Gente do céu, esse cartão aí só tinha que esse daí só os reis mesmo, viu? Porque que lá você podia chegar lá e comprar um helicóptero, comprar uma Mercedes-Benz que passa na hora, né? Já pensou nisso, Não gente? tem limite esse cartão. Incrível. Olha, a dona Iracius está falando que eles fizeram um sacrifício para adquirir a casa, tudo cronometrado, dinheirinho contado, né? A Ruth lá de Vacaria, a nossa diaconista, está falando, hoje nós estamos vivendo isso. Um abraço pro povo de Vacaria. Né? A Ruth está falando, hoje nós estamos vivendo isso para viver o sonho do chamado, da missão, de estar lá abençoando a cidade, para viver algo maior, né? Glória a Deus, é isso mesmo, né? E aí quando nós falamos desses recursos espirituais, nós estamos falando do quê? A base de tudo para a vida. E pouca gente usa isso. As pessoas não usam É verdade. a maior fonte de poder na vida dela, que são os recursos que vêm de Deus. Neemias reconstruiu um muro, ele não tinha um centavo. Ele não tinha qualificação profissional, gente. 52 dias o homem reconstruiu os muros de Jerusalém. Com o quê? Quais os recursos que Neemias usou? Primeiro. Espiritual. Primeiro a palavra, porque Deus colocou isso no coração dele. E é aquilo que Edmilson falou. O que Deus coloca no seu coração, Deus respalda, Deus ajuda, Deus ele paga, Deus abre caminho. Paga. Essa palavra é boa, né? Deus ele paga. Já ouviu aquele termo assim, ó, eu lembro da minha vozinha, quando alguém fazia uma coisa, ela falava, Deus lhe pague, meu filho, Deus lhe pague. E Deus é bom pagador. O testemunho da nossa aquisição prédio, do prédio não foi uma coisa minha, nós não tínhamos recursos, não tínhamos. E não temos. O recurso vem do mundo espiritual, não tá vem de aqui, Deus. Tá lá e vem, né? Deus ele toca no coração das pessoas, Deus fala com as pessoas. Não somos nós, é Deus. É o recurso espiritual que nos ajuda a pagar todo mês essa parcela de prédio. Porque é uma coisa sobrenatural. Quando a gente pagava o aluguel, eu estava lembrando, a gente tinha que fazer todo final de semana galeto para vender e ainda tínhamos dificuldade de pagar o aluguel, que é metade, o aluguel era metade do valor que dobrou o valor que nós temos que pagar hoje. E hoje nós não conseguimos fazer eventos. E tantos eventos quanto, né? Meu a providência Deus, vem da onde? Dos recursos espirituais, da mão de Deus. É o primeiro Deus, recurso, né? Ele te ajuda, ele vai ajudar você no seu negócio. Ele vai ajudar você, ele vai capacitar,
Ele vai pagar, literalmente, sua faculdade. Eu estava lembrando do testemunho da Nath, uma irmã da igreja, que ela falou, quero fazer faculdade. E ela escolheu uma faculdade que ela podia pagar, não era que ela queria fazer, era que cabia no bolso. E ela, no meio do processo, ela passou por dificuldades. E ela falou, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais essa faculdade, eu quero a que Deus tem para pagar para mim. E ela escolheu a faculdade que ela queria, fechou, trancou aquela matrícula e foi em busca de uma outra mais cara ainda. Olha que loucura. Ela não conseguia pagar uma e ela foi em busca de uma mais cara. Parece que é loucura. Ela usou recurso espiritual. Logo, ela passou no vestibular e ela conseguiu uma bolsa integral para a faculdade que ela sonhava. Olha o que é isso? Usando o recurso espiritual. E você precisa aprender a usar o recurso espiritual. Olha Mateus só. capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, graças a Deus, né? Tem algumas pessoas compartilhando aqui, Dona Irema falando que por muito tempo ela trabalhou para realizar o sonho dos filhos e hoje, com muito trabalho, olha a mão diligente, né? Com muito trabalho, hoje ela, a família, usufruem do melhor, graças a Deus. Tenho certeza que a senhora, por muito tempo, teve privações. Com certeza. Por exemplo, até a questão de olhar para os filhos, né, entendendo o momento também que se vive. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Existe um processo, existe um tempo, existe, né, a maneira certa. Então, com certeza a senhora viveu isso. A Cimeia está falando algo muito legal, né? A Cimeia fez curso técnico de contábeis, né, de contabilidade. E ela falou que nesse período ela fazia limpezas nas casas até final de semana. Até os finais de semana você trabalhava nessa Cimeia. E ela ia a pé para casa de volta, né? Então, muito sacrifício. Deixa eu dar uma chave para vocês. E depois de 1 ano e meio, ela se formou. Que maravilha. Então, parabéns, Cimeia. Você sacrificou Que maravilha. E alcançou, né? Deixa eu te dar uma chave dentro do recurso espiritual. Dentro do recurso espiritual. Bispo, como que eu faço para usar o recurso espiritual na prática? Escute bem o que eu vou dizer, escute bem. Invista tempo na tua vida espiritual para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que vai falar lá dentro de você. Não tem um poder maior, um direcionamento maior do que você ouvir a direção do Espírito Santo. Às vezes as pessoas vêm até nós para perguntar, bispo, eu mudo de cidade, não mudo de cidade. Eu caso, compro uma bicicleta. Compro uma bicicleta, né? O que eu faço da minha vida? Eu falo, não pergunta para mim não. Vai para a oração, 6 horas da manhã, vai falar com Deus, vai fazer uma campanha para você ouvir a Deus. Deus, Ele sabe onde estão suas oportunidades. Deus, Ele sabe onde estão os tesouros escondidos e Ele vai falar com você. Amém. Deus sabe onde apertar o botão no teu marido para ele mudar. Deus sabe onde apertar o botão na tua esposa, no teu filho. E Ele vai ensinar você. Nós temos um recurso infinito espiritual, mas qual é o nosso problema? Nós não acessamos. Não acessamos. Nós não usamos, não sabemos usar. Então nós oramos, falamos com Deus. Mas, querido, você já parou para pensar o que é a oração? A oração não é você ficar falando, é você ouvir. Porque o que você fala não é novidade para Deus. Deus já sabe. Deus já sabe o que você está vivendo. Deus já sabe o que você está passando. O detalhe é que você não sabe qual é o caminho para você resolver isso. Você não sabe qual é o caminho. Não adianta você ficar atirando para todos os lados. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo que vai conduzir você para um caminho de crescimento, um caminho de realização de sonhos, um caminho de vitória, de conquistas. Mas quem vai falar isso é o Espírito Santo. Esse é um recurso que todo mundo tem. É aquela voz que vem lá dentro de você. O Espírito Santo é aquela voz
que fala que não sai da tua mente aquela ideia, aquele pensamento. Mas para você ouvir, você tem que ficar quieto. Você tem que silenciar as vozes externas. As distrações, né? E isso serve para tudo, né? O Edmilson falou casamento, filhos, na tua empresa, no teu trabalho. Você tem esse recurso e você precisa usar a seu favor. Muitas vezes você está com um problema na tua empresa e tudo o que você precisa é ouvir a voz de Deus. E o recurso está disponível para você. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero abrir uma empresa, eu quero te ver saída. Peraí. Esvazie sua mente. Esvazie os seus desejos. Esvazie. Fique neutro. E busque o Espírito Santo e fale, Espírito Santo, eu quero a sua ideia. Eu quero a sua direção. O meu objetivo é chegar aqui. O meu objetivo. Qual é a sua causa? Você tem que ter uma causa. Você fala para Deus a sua causa. Né? Eu falei domingo sobre isso. Ter uma causa é uma das coisas mais importantes da vida. Então eu tenho uma causa. Mostra para Deus a sua causa. Eu quero estabelecer um novo padrão na minha família. Eu quero tirar a minha família da pobreza e eu quero trazer abundância na minha família. Eu quero que os meus filhos cresçam. Não é pensar em si, mas pensar na família. Eu quero ser um abençoador. Quero fazer com que o reino de Deus avance. Esse é a causa do meu desejo de querer prosperar. Fale para Deus a sua causa. E aí você vai pedir a orientação de Deus. Deus vai falar Deus vai falar coisas com você que talvez você não imaginava. Não é questão de ter um monte de ideias e sair fazendo um monte de coisa. E querer fazer o que eu vejo? As pessoas têm 1 milhão de ideias. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a ideia que veio do Espírito Santo de Deus para você? Eu lembro, toda vez que eu falo em ideia, eu lembro da ideia do banco, na época que eu trabalhava no banco, né? E eu tinha muitas metas, muitos desafios, e aí ouvindo a voz de Deus, porque era uma meta muito difícil, era um produto bem desafiador. E falando com Deus e ouvindo a voz e acessando esse recurso espiritual, o Espírito Santo me deu uma ideia. Uma ideia, né? Eu gosto de falar sobre isso. Você vai falar dessa ideia, mas antes eu vou perguntar para eles também. Coloque aí. Eu quero saber se você já ouviu o Espírito Santo falando com você sobre uma ideia, sobre um projeto, e você fez e explodiu, cresceu. Deus te deu uma ideia e isso mudou tua vida. Compartilhe. Terminei, amor. E aí, nesse desafio, ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo me deu uma ideia. Era uma ideia bem diferente, era uma regional inteira que estava num desafio desse produto. Queridos, assim, olha, foi tão maravilhoso acessar esse recurso espiritual que com essa ideia, eu sempre falo, no mês de abril, a minha agência bateu a meta do ano e serviu de referência e exemplo para as demais agências da regional. Uma ideia, acessando um recurso espiritual, buscando ouvir a voz do Espírito Santo. A ideia que você precisa para romper na tua empresa, para bater suas metas, para alcançar seus sonhos, vai passar por esse recurso. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Então busque a Deus, porque você tem o que você precisa. Na prática, como que a gente faz isso? Você vai orar, falar com Deus, buscar, meditar na palavra, se relacionar. Porque por que nós Agora na oração, o que é importante na oração? Não é só falar. Não é só falar, é ouvir. Porque o que é oração? É relacionamento. Aqui a gente, por muitos anos, entendeu que a oração é eu falo para Deus. Tudo que eu preciso. Eu preciso disso, mas aí Deus quer falar conosco. Deus já não sabe o que já precisa. Já sabe. Deus, na verdade, precisa falar com você e você precisa ouvir a orientação em relação àquilo que você precisa. A questão é que muitas vezes nós falamos e não ouvimos. A Cimeia continuou falando sobre a questão do sacrifício, né? Ela falou, puxa, eu chegava em casa, saía do curso 11 horas, chegava meia-noite e meia, chorando, né? Mas graças a Deus hoje eu tenho alegria. Que aí vai entrar um outro recurso que é importante. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso daí. Porque às vezes a pessoa fala, não tenho recurso. Não, o primeiro recurso que você tem é infinito. Recurso espiritual. Já falamos sobre isso. Vamos entrar no segundo recurso, que é recurso físico. Recurso físico. Que recurso, né? A pessoa fala, que recurso é esse? Que recurso é esse? É o teu corpo. É o teu corpo. Quando você fala, eu tenho recurso, não é só dinheiro. Então,
Primeiro, Você tem a boca, você tem uma boca para falar. você tem pernas para andar, você tem seus braços, você tem seu cérebro para pensar, você tem seus olhos para enxergar, você tem esses recursos ao seu Use alcance. isso. Use o Isso. teu corpo para realizar os sonhos. A gente falava assim, né? Puxa vida, eu tenho. Ele tem duas pernas, eu tenho duas pernas. Não vamos fazer. Se ele pode fazer, eu também posso. Qual a diferença? O mesmo recurso que ele tem, eu tenho. Só que ele usa diferente de mim. Ele está usando, os outros estão usando, e eu não estou usando. E aí, você tem um recurso físico, você está usando o teu recurso? Né? Está usando esse recurso? Agora precisa cuidar bem dele. Cuidar com sabedoria. Como você está cuidando desse recurso que você tem? Como? Né? Eu sei que tem... Todo mundo nasce do mesmo jeito. Todo mundo nasce do mesmo jeito. Vem para o mundo do mesmo jeito. Agora, algumas pessoas usam diferente dos outros. Né? Olha aqui que legal, a Marlene está falando que ela... a Marlene, né, nossa irmã amada, dedicada, mão diligente, trabalhadora, né? Não, vocês são fera. A Marlene Esse povo que está nessa conexão, café, conexão e crescimento aqui, são fera. Eu quero ver vocês prosperando, eu quero ver Amém. vocês realizando sonhos. Vocês são diligentes, são pessoas trabalhadoras, né? Pessoas extraordinárias. Agora é saber usar o que tem. Amém. Está no lugar certo que o Espírito Santo colocou vocês, fazendo o que Deus mandou vocês fazerem, agora usando o recurso que você tem. E aí a Marlene agora está testemunhando que ela sempre teve o sonho de fazer curso de Libras. Maravilhoso, viu? E aí ela está falando que ligaram para ela ontem e ofereceram um curso de graça e ela começa amanhã. Oh, glória a Deus! Que bênção, Marlene, que bênção. Queremos usar esse dom e talento teu na igreja, que viu? Maravilha, estamos orando por isso, né? Que bênção, glória a Deus. A Paty, né, a Patrícia do Zé, né, falando sobre a Patrícia, ela está falando que ela está vivendo isso, de ouvir a voz do Espírito Santo, né, de usar esse recurso, e ela falou que ela está tirando a ideia do papel, e ela falou que em breve vai dar o testemunho dela. Aleluia. Paty, ouve o Espírito Santo, não vai na sua força, busca direção e fala, Deus, que os meus pensamentos sejam seus, que os meus sentimentos sejam seus, que as palavras que saírem da minha boca sejam suas. Amém. Que o Senhor me dê a sua sabedoria, não a minha sabedoria humana, mas a espiritual. E aí você vai. Aí você vai conversar com quem você tem que conversar. Você vai encontrar a ajuda. Vai encontrar os recursos. Você vai encontrar certas, as conexões, né? As portas abertas. Vamos continuar, mas antes de continuar, deixa eu pedir um negócio para você. Compartilhe esse link, compartilhe esse momento agora com né? Pelo menos uma ou duas pessoas, amigas sua pelo Insta. Compartilhe esse momento. O Lilico está falando que depois você entra e curte aí também. Na conferência ele também ouviu a voz do Espírito Santo, está recebendo a direção de Deus sobre algo na sua vida. Olha que bênção, viu? Glória a Deus. É isso que nós queremos de vocês. Use os recursos. Agora, vamos falar de um terceiro recurso? Vamos que o nosso tempo está voando. Esse é o recurso né? espiritual que o Lilico está falando. Isso. É o recurso espiritual que a Simé está falando, que a Patrícia está falando, que vocês já têm, está aí, é gratuito, você não precisa pagar. Às vezes a pessoa vai lá, eu preciso conversar com um coach, eu preciso conversar com uma pessoa muito inteligente. Você tem um ser mais inteligente. Mestre dos mestres, o criador de todo o universo. Disponível. O maior não diminuindo o valor e a importância desses profissionais. Com certeza. Mas muitas vezes nós ignoramos, né? O poder que está ao nosso acesso. Com certeza, se você puder fazer um coaching, um treinamento, vai ser maravilhoso, vai te ajudar muito, o Espírito Santo vai usar essas pessoas. Amém. Agora você tem aí de graça com você agora. É só ajoelhar no teu quarto, desligar aparelho celular, desliga tudo e fala com Deus, Deus, esta é a minha causa. É isso aí. Esta é a minha causa. Agora, como que eu chego lá? Fala comigo. E fica em silêncio, deixa ele falar e fica ajoelhado, não vai embora não. Fica ali. Lá, né? Vamos falar sobre os recursos materiais. Os recursos materiais, que aí envolve os recursos, né, financeiros, tudo que nós temos em termos de patrimônio, ou aquilo que nós temos como resultado fruto do nosso trabalho. Você tem. Eu tenho pouco. Você tem. A questão é o que você faz
Com o que você Vamos tem. falar que as pessoas... eu não tenho recurso financeiro. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar. Se Aí não tem que trabalhar. Se não tem, trabalha. Não, tem que trabalhar, porque tem que ter um começo. É. E aí entra uma coisa interessante. Eu trabalho no mercado de ações. Às vezes eu vejo, né, algumas pessoas que falam assim, eu quero fazer um curso, mas eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, você não tem 500 reais, você não tem R$1.000. Não. Então o que você tem que fazer? Não tenho esse dinheiro para aplicar, para começar uma aplicação. Eu não tenho? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir trabalhar. Usar o teu corpo. Esse recurso, né? Usar o teu corpo para a oportunidade que você tem para gerar um recurso. Escute, eu não vivi a minha vida inteira fazendo o que eu gostava. Importante, reforçar, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, no escritório de contabilidade. Eu não gostava de fazer o que eu fazia. Eu fazia, trabalhava, mas me dava um salário que eu sabia que era ponte aquilo. Aquilo era ponte. Eu precisava de um pequeno começo. Eu precisava de alguma coisa para começar a investir. Eu precisava de alguma coisa. Eu precisava juntar, eu precisava fazer sobrar um recurso para eu começar. Quando eu comecei a trabalhar no mercado de ações, eu não tinha recurso. Eu já estava casado com minha esposa. O que eu fiz? Eu tinha um carro, vendemos o carro, compramos... Priva de alguma coisa para alcançar isso, outras, eu comprei um carro bem mais simples, mas bem básico, só para nos locomover. E ali começou a mudança da minha história econômica. Agora, você tem que gerar esse recurso. E a única maneira de você gerar recurso financeiro é trabalhando. Mas o que eu vejo? As pessoas só querem fazer... eu lembro da história, eu não vou lembrar do nome dele, daquele que o bispo Rodovalho entrevistou. Tá. É um menino de 17 anos. Hoje ele já não tem mais 17, cresceu, mas ele tinha 17 anos quando ele se converteu na Sara. E teve uma experiência com Deus. E começou a desenvolver a vida, crescer. Ele entregava panfletos na rua. Não era algo que ele gostava. Tinha um amigo dele que falou assim, olha, eu preciso de um dinheiro para que eu faça uma entrevista numa empresa de mídias, de TV, mas aí ele falou, não, vou te dar, vem trabalhar comigo na rua entregando panfleto. Eu falei, não, eu sou artista. Ele falou assim, olha, eu sou artista e eu não sou panfleteiro, não vou entregar panfleto. Ele ficou assustado, falou, como assim? Você precisa de um recurso financeiro? Às vezes você vai ter que se sujeitar a fazer coisas que você não gosta. Eu sei que você não é, mas você precisa do dinheiro para ir lá e fazer. Muitas pessoas falam, não, eu só trabalho nessa área. Eu só aceito o emprego, a pessoa está desempregada ou precisa ter mais uma fonte de renda. Não, eu só faço isso. A Aline está ali compartilhando com a gente, falando, olha, meu filho, um sonho dele fazer um curso, um filho de 14 anos, e ela falou assim, olha que bênção, ele ganhou 50% de bolsa, e ela falou, os outros 50%, ela falou, vou pagar fazendo lanche e faxina. Trabalhando. E Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar seu filho. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Ou seja, você está trabalhando para gerar o recurso, não está parada, está se movimentando, né? E isso é muito importante. E é isso aí que Edmilson está falando. Desculpa, te interrompi. Não tem problema. Então, às vezes você vai ter que fazer o que você não quer. Quem faz só o que quer, escreva isso daí. Quem faz o que quer não se capacita para as oportunidades que ele precisa, que ele quer. Quem só faz o que quer não se capacita para as oportunidades que ele deseja. É muito forte isso. Às vezes, eu não queria, eu estava no banco, eu sabia que o banco era ponte, eu queria ser pastor, eu queria me dedicar e poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Mas para isso eu precisava ter uma base econômica, eu precisava ter fontes de renda que me desse a oportunidade de administrar o meu tempo. Por isso eu me sujeitei há muito tempo a viver debaixo daquela pressão. Eu tinha que
Era uma pressão violenta, muito forte. Eu tinha que tratar de uma úlcera uma vez por ano, que era muita pressão. Era muito. Muito bom ter trabalhado no Muito banco, né? bom. Mas seus desafios, né? Tem os seus desafios. Agora, eu aproveitei a oportunidade, eu entrei na porta que se abriu para me capacitar para as oportunidades que surgiram. Agora, isso é recursos materiais. Para você ter recursos materiais, você vai ter que fazer isso daí. Surgiu essa oportunidade. O que você não pode, o que acontece? Onde as pessoas erram para ter os recursos materiais? Presta atenção que eu vou dar agora para você. As pessoas, elas trocam, por exemplo, eu quero ter um recurso material, material, e aí ele troca o recurso material em detrimento do recurso espiritual. Não funciona. Aí ele fala assim, olha, eu arrumei um emprego, mas agora eu já não consigo mais ir na igreja, não consigo mais orar. Não, isso daí você não pode negociar. Não pode negociar, você não pode pegar um recurso e trocar pelo outro. Trocar pelo... tem coisas que não são inegociáveis. Inegociáveis. Olha só que legal, a Cimeia está compartilhando. Muito bom, viu, Cimeia? É isso aí, né? Compartilha conosco, a Aline. Deixa eu dar um abraço para a Igreja do Serrano. A Fábio dos Docinhos compartilhou de novo o testemunho, né? Um abraço para a Igreja do Serrano, maravilhosa, que está aí, né, agora sendo liderado pela Cimeia. E o Neri, né? E o Neri, que Deus os abençoe grandemente. Olha só que legal. Ela falou assim, olha, eu comecei a trabalhar numa empresa fazendo faxina. Mas ela, né, estava se qualificando, se preparando. Ela, em 3 meses... ela passou para a posição de auxiliar administrativo, trabalhou 8 anos. Olha que legal. Começou fazendo algo aparentemente pequeno, não era o que, né, o sonho, não era o desejo, mas alcançou. Deixa eu terminar de contar a história do rapaz. Esse menino que estava panfletando, ele teve uma oportunidade de abrir um negócio que é uma empresa, uma agência que promove outras pessoas para as mídias sociais, para a televisão. E ele começou a criar. Ele promoveu Tirolipa, ele promoveu o Dave Leonardo, um pastor que é muito famoso na televisão. Outro pastor nas mídias sociais, né? O Brunet, um pastor muito sabe, né? De onde que eles surgiram? Desse empreendimento de um menino que tinha 17 anos, que um dia estava panfletando na rua, fazendo o que ele não queria, para se capacitar para as oportunidades que depois surgiram, que é gerar os recursos. Gente, isso daí é maravilhoso. O Whindersson, também é produto da empresa dele. Essa empresa dele, o testemunho dele está num podcast. Vou falar para você, entra aí no YouTube, Bispo Robson Rodovalho, e assista os podcasts. Ele falou, tem essa entrevista com esse rapaz, ele vendeu 30% da empresa dele agora para uma empresa americana por 230 milhões de reais. Imagina. Queridos, ele pode falar, ele 30%, sabe o que tá falando, 30%. Então o que eu vejo? É uma pessoa que precisava do recurso material, ele teve que fazer o que ele não gostava para depois alcançar o que ele sonhava. Olha só, a Andréia Boeira também está compartilhando aqui conosco. Olha, é formada em humanas, mas por um tempo ela teve que dar aula de matemática e física. Olha só. Foi lá na outra ponta. Que diferença, né? Deve ter sido um teste para você, né, André? Porque era a porta que abriu naquele momento. Teste. Olha só, né? Na área de humanas, e foi lá para exatas. Agora, né? o que é importante para você entender sobre o recurso material? Você discernir o que é ponte e o que é destino. Você tem que saber que você está fazendo aquilo por um determinado período. Você não pode... Deserto é um caminho, não é destino. Aqui a Rose colocou Alex Monteiro, amor, o nome do rapaz. Ah, isso. Obrigada, Rose. Muito obrigado, Rose. Entre lá, assista os podcasts, são maravilhosos do Bispo Rodovalho. Você vai crescer demais. Tem um podcast com ele
e a Bispa Priscila, que fala sobre mulher antifrágil. Muito Maravilhoso, bom. gente. E serve Maravilhoso. para homem e mulher, viu? Não é só, apesar de ter o tema mulher antifrágil, ele Vamos lá, aborda está terminando o vários nosso temas. tempo. Vamos, então falamos sobre os recursos espirituais, os recursos materiais, né? Falamos sobre recursos físicos e agora recursos da alma. Então você tem o quê? O seu ser, né? E você precisa cuidar, entender que você é feito de corpo, de alma, de espírito. Não negligencie esse recurso, porque você precisa dele para alcançar o que você deseja. Porque dependendo de como você se vê, a Bíblia fala que como você imagina na sua alma, Provérbios 23:7, assim você é. Então, como você pensa, tem muita gente que acredita, mas pensa diferente. Então, não adianta acreditar em algo, eu acredito que eu posso, mas eu penso que eu não consigo. Não adianta. E aí, quando você acessa o recurso espiritual, isso também te ajuda a usar adequadamente o recurso emocional que você tem. Cuide das suas emoções, não negligencie, trabalhe, busque ajuda se você precisar. Nós temos na igreja como tem pessoas que têm sido transformadas, porque têm acessado o recurso espiritual também, o recurso emocional tem sido usado por Deus para uma vida de transformação, de realização. Então, cuide da sua alma. Amém? Né? Não vamos falar muito sobre esse momento, nosso tempo está acabando. E por último, vamos falar sobre o recurso, um recurso poderoso também, que é o recurso do tempo. Do tempo. Meu Deus do céu. E esse daqui na verdade, o tempo é tudo. Todo mundo. Quando você contrata o serviço de alguém, na verdade você está comprando tempo. Você contrata. Tudo na vida é tempo. Você precisa. Coloca alguém para trabalhar na tua casa, uma secretária para limpar a tua casa. O que você está fazendo? Comprando tempo. O tempo para você viver, o tempo para você fazer outra coisa. Quando você realiza, quando você busca alguém para fazer algo, essa pessoa está vendendo o tempo. Você está vendendo o teu tempo. O tempo que você tem é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. E o único tempo que você tem é agora. A coisa mais ignorante que a gente fala, eu estou matando o tempo. Não gente mate do céu. Tempo. Matar tempo é matar a sua vida. Às vezes eu fico pensando, né? Uma pessoa que está lá no final da vida dela, se ela tivesse mais 10 dias de vida, se ela pudesse acrescentar. Né? Por isso não desperdice o seu tempo. Seu tempo é valoroso, é precioso. E o tempo que você tem é hoje, agora, para fazer o que você tem que fazer. Então, lembre que o tempo é um recurso, é um presente de Deus, é uma graça de Deus. Você não compra, você não vende, você recebe. Então, use adequadamente, não desperdice, olha a tua agenda, já falamos em outros momentos sobre isso, cuide da sua agenda, não desperdice seu tempo para depois você dizer assim, não tenho tempo suficiente. Sim. Né? Muita gente não tem tempo suficiente porque desperdiçou o seu tempo. A grande pergunta, então, para a gente finalizar, é o que você está fazendo com tudo isso? O que você está fazendo com seus recursos? O que você está fazendo com o que você tem? Lembre, você tem não somente para você, você também tem para abençoar outras pessoas. E quando nós entendemos isso, nós temos uma fonte de riqueza ilimitada de recursos. Quando o recurso que eu tenho, eu não uso só para mim, mas eu também uso pensando em outras pessoas. Isso aí. Né? E aí lembre-se que a responsabilidade dos recursos que você tem é sua. Não entregue essa responsabilidade na mão de alguém. Eu não tenho tempo porque fulano. Não. A responsabilidade da sua saúde, Amém. Da sua vida com Deus, das suas emoções, é responsabilidade sua. Então conheça bem esses recursos, trabalhe esses recursos, não desperdice esses recursos, né? E permita que todo o potencial que Deus colocou dentro de você venha à luz. Amém? Estamos encerrando esse momento, né? Quero agradecer a todos vocês que se conectaram conosco nesse dia que para nós também aqui no Rio Grande do Sul é feriado. Que você tenha um dia maravilhoso, em família, né? Aqueles que estão trabalhando, que são de outros estados, que Deus abençoe você no seu trabalho. Tem muita gente trabalhando. Deixa eu mandar um abraço para a Thaís, que entrou ali agora há pouco. Deve estar Thaís, em viagem, né? Saindo para viagem. Que Deus abençoe você. Né? Tô vendo ali a Pâmela também. Pâmela, abraço, Pâmela. Esposa do Néspolo. Néspolo que está aí num grande desafio, né? Uma batalha, né? Para deputado estadual. Que Deus abençoe vocês. Estamos orando para que Deus dê a graça a vocês aí, dê forças
para esse grande desafio, porque sei que não é fácil, né? Um grande beijo pro Lucas, né, Thaís? Amém. Bom tê-los aqui domingo na igreja. É Fiquei muito verdade. feliz em tê-los aqui. Vocês são muito amados, viu? Muito Amém. queridos, tá? Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês, queridos. Um abraço, Bruna, da Mora Lua também, viu? Deus abençoe vocês. E como sempre, queridos, nós não podemos deixar de dar oportunidade àqueles que ainda não fizeram de receber Jesus na sua vida. A fonte É espiritual. a fonte espiritual, é o primeiro recurso, Maior é a poder. porta que abre todas as demais portas, né? Algo que nós fazemos com uma oração simples, mas que pode mudar a nossa história, né? Então nós, nesse momento, queremos te dar essa oportunidade de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém. Então ore comigo dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo neste momento, em minha vida, em meu coração. Perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Venha participar, venha pertencer à família de Deus, à família Sara, nossa terra. Nós vamos ter a maior alegria de te receber. Hoje nós temos o culto da fé às 19h30, amanhã, mesmo horário, culto de quebra de maldições e libertação. Sábado às 18h30, o nosso Arena Jovem. E domingo, 9 horas da manhã e às 18h30, nossos cultos de domingo. Você vai ser muito bem-vindo, amém? E hoje, aqui no Sul, é celebrado o Dia do Gaúcho. E nós, gaúchos de nascença ou de coração, somos de Jesus. Nosso Rio Grande do Sul é abençoado, amém? E queremos agradecer, então, vocês que estiveram conosco, vocês que são parceiros, né, na obra de Deus, que são dizimistas, são ofertantes, que amam a Deus. Que Deus os abençoe. E que amam a obra de Deus e amam as pessoas. Que Deus multiplique infinitamente mais na vida de vocês. Vocês nos ajudam na nossa tarefa de fazer essa terra parecida com o céu. Amém. É um grande desafio, né? Levar esse evangelho, que o reino de Deus se expanda. Que Deus te abençoe. Amém. Grandemente. Um beijo no teu coração. Um bom feriado para você que é do Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Que Deus te abençoe grandemente.